Ao vivo, gente. Esperando as pessoas chegarem. Quem já tá aí, manda alguma coisa aqui nos comentários. Oi. E aí, Lucas, boa noite. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos aí, quem já tá chegando à primeira live aqui do Você Mais Rico. Espero aí que a primeira de muitas. Sim, já investidora já, Isa. O Malu tá arrumando as coisas porque hoje a gente vai pra Manaus. Então vou falar que vai durar acho que mais ou menos uma meia hora a live, porque já vamos partir para ver as coisas de um evento que a gente vai fazer em Manaus daqui a algum tempo. Obrigado, gente. Pessoal, vou começar então, né? Marcamos 8h30, depois eu pretendo deixar a live, vai ficar 24 horas aqui no Instagram e vou ver se eu consigo botar no YouTube também. Aqui, ó, Boludinho invadindo a live. Eu tô zoada. Mas vamos lá então. Tema Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto, né? Ele é um programa que ele possibilita que pessoas físicas comprem títulos do Tesouro. Então essas pessoas vão estar se tornando credoras do Tesouro Nacional, ou seja, o governo vai começar a dever dinheiro para vocês. E é um investimento de renda fixa. E investimento de renda fixa é aquele que você sabe quanto que você vai receber no final, ou você tem uma boa ideia, né, através de uma taxa de juros, você tem ideia de quanto vai vir no final. A renda variável é diferente, você não sabe, você pode até receber menos do que você colocou no início. Então, isso seria o tesouro, só que você tem três maneiras de receber esse dinheiro. Você pode optar por ser de maneira pré-fixada, ou seja, você já sabe quanto você vai receber, porque a taxa de juros é definida no momento que você contrata. Pode ser de maneira pós-fixada, através ali da Selic, ele vai variar de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ou pode ser através de uma indexação à inflação, ou seja, vai estar indexado ao IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O que significa isso? Ele vai pagar uma taxa mais a inflação do período. Então essas são as três maneiras. E você optando por uma dessas três, isso vai mudar completamente a maneira como você vai receber o seu dinheiro que foi emprestado para o governo. Então, gente, pedindo aqui, ó, eu quero começar e eu não sei por onde. Gente, se a pessoa tem pouco dinheiro, né? E todo dia eu recebo mensagem de gente que fala, olha, eu quero começar, mas eu só tenho condições de investir R$100 por mês, eu só tenho R$1.000 guardado e não vou conseguir investir todo mês. Então o Tesouro Direto é uma excelente porta de entrada para esse pessoal, porque no Tesouro você pode começar a aplicar a partir de R$30. Nem todos os títulos possibilitam a aplicação a partir de 30. Por exemplo, o Tesouro Selic, que normalmente é a porta de entrada para as pessoas, porque esse ele nunca vai ter um rendimento negativo, porque esse é um outro ponto a ser abordado, né? Você pode perder dinheiro no curto prazo no Tesouro. O Tesouro Selic, o preço dele para começar ali, você tem que ter uns R$80 até R$90. Fica variando, fica uns 88 para começar a investir no Tesouro Selic. Bom, vão mandando as perguntas aqui que eu vou respondendo conforme eu for vendo. Mas vou... tem um ponto interessante aqui, ó. No Tesouro Direto eu posso depositar valor todo mês como uma poupança? Você pode depositar todo dia. Só que ele é diferente da poupança, porque na poupança você vai depositando ali, e essa era uma pergunta que eu ia abordar mesmo, vai colocando R$100 por mês, todo mês, você vê o saldo crescer naquela mesma conta. No Tesouro são compras diferentes, mas você pode comprar todo dia, se você quiser. E na hora de resgatar, você também vai estar resgatando, ele sempre vai vender, que ele vende de volta o título, o mais antigo daqueles títulos que você comprou. Mas você pode aplicar todo dia, se você quiser, ou pode aplicar uma vez por mês, uma vez a cada semana. Isso é livre escolha do investidor. E na hora que o dinheiro vai retornar, você bota para vender, ele tem liquidez ali imediato, o governo sempre compra, e no dia seguinte ele está na sua conta da corretora ou do banco, né? Mas eu aconselho que seja uma corretora.
porque é bem melhor, é mais ágil, eu acho. Também tem outros produtos que são melhores lá dentro, os custos geralmente são mais baixos. E depois de um dia você pode sacar para sua conta bancária. Então é um investimento ótimo para você fazer aquela reserva de emergência que o pessoal fala, né? Colocando ali no Tesouro Selic, por exemplo, que é aquele que nunca vai apresentar uma variação negativa. Se tirar antes, perde muito? Isso depende. Como eu falei, são 3 maneiras lá, né? Tem o pré-fixado, tem o IPCA+, que ele paga a inflação mais uma taxa, e o Selic. No Selic, nos primeiros dias que você aplica, ele vai mostrar que o saldo está um pouco menor. Mas aquilo é só nos primeiros dias, depois o saldo começa a crescer diariamente. E quanto maior a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, mais rápido ele cresce. Se essa taxa baixar, que é o que está acontecendo agora, ele continua crescendo, só que mais devagar. Agora, o pré-fixado e o da inflação, você pode perder dinheiro no curto prazo com eles. Se você mantiver o tesouro até o final, por exemplo, o tesouro IPCA 2019, lá vai vencer em 2019. Se você mantiver ele até 2019, ele vai te entregar o combinado, inflação mais uma taxa. Se você manter o pré-fixado, que vai vencer em 2021 até 2021, ele vai te entregar o combinado. Mas no meio do caminho, a renda fixa não vai subir retinha assim. Ela vai variar, porque tem um negócio chamado marcação a mercado, que é um conceito que ele é um pouco mais avançado. Acho que muita gente aqui vai ficar meio na dúvida se eu começar a explicar. Mas a questão chave é que a renda fixa, gente, ela não é fixa igual as pessoas pensam. Tá? A que mais próximo se aproxima disso aí é o Tesouro Selic. Agora, o pré-fixado e o indexado à inflação, eles variam muito no curto prazo. Só que se você mantiver até o final, você recebe prometido. E essa variação, ela não quer dizer que ela seja negativa. Você pode perder dinheiro no curto prazo, mas você pode ganhar mais dinheiro do que eles prometeram. Ali, se você pegar um ciclo de queda dos juros, que é o que está acontecendo agora, e você comprou o tesouro pré-fixado lá, quando a taxa estava mais alta, você está ganhando mais dinheiro do que o prometido. Eu vou mostrar ali um exemplo disso, né? Um título que eu comprei em janeiro de 2016. Quando estava aí, não sabia se ia ter impeachment ou não ia ter, a taxa do pré-fixado era mais de 16% ao ano. Quem está olhando agora os investimentos e viu lá que a Selic está 10,25%, então era bem mais alta. E nesse ciclo de queda, esse título ele tem rendido mais do que ele promete. Ele promete 16% por ano, esse ano já rendeu, aliás, no apanhado já rendeu quase 30%. Qual o primeiro passo para investir no Tesouro Direto? Eu diria que o primeiro passo é esse, é você começar a entender como é que funciona o Tesouro, ver as opções de título, dar uma estudada e depois você começar com um pouquinho de dinheiro. Abrir uma conta numa corretora, e a maioria das corretoras hoje não cobram taxa para o Tesouro Direto, então você não paga nada para isso. E em termos de corretora, uma bem interessante é a Easy Invest. Eu gosto da Easy Invest, também gosto da Rico, e a Rico também tirou a taxa do Tesouro agora. A XP também não tem taxa, são as 3 maiores aí que eu acho mais interessantes por conta de segurança. A gente tem que estar em empresas grandes, né, que são lucrativas. As corretoras não vão quebrar, por exemplo. E muita gente tem receio disso. Aí você abre sua conta lá e manda o dinheiro. E pode começar, como eu falei, dependendo do tesouro, né? Começa com R$100 que você consegue acessar todas as opções do tesouro. E você vai vendo como é que funciona, vai testando, porque é muito interessante. Gente, é um rendimento ele bem maior que a poupança, com nível de segurança inclusive maior também. Porque a poupança, ela está sujeita ao banco. Se o banco quebrar, tem um fundo que garante a poupança. Mas esse fundo também ele não é governamental, ele é privado. Agora o Tesouro não, ele é um programa de Estado. Então, é o nível máximo de segurança que a gente tem aqui no país. Seria o Tesouro Direto. E como é que manda o dinheiro para a corretora, gente? É transferência. E aí não é a corretora que cobra a transferência, é o seu banco. Então, o pessoal mandando vai ter que pagar DOC ou TED. Aí tem que ver a sua conta, né? Quem tem aquela conta digital, que não paga nem DOC, nem TED. Quem segue Você Mais Rico aqui, na época que eu nem fazia stories, eu falava disso, já tinha feito vídeo no YouTube. Só que, infelizmente, os grandes bancos acabaram com essa conta. O que foi uma lástima mesmo, porque é muita economia. Eu tenho essa conta digital, o Boludinha tem também. E a gente consegue fazer, se eu quiser fazer 100 TEDs de R$1, eu posso fazer. Não tem motivo para fazer isso, mas eu poderia fazer, entendeu? Estão perguntando aqui sobre CDB. O CDB não é mais interessante do que o Tesouro? Isso depende, né? O CDB, para ser mais interessante que o Tesouro, ele tem que pagar mais, porque ele tem um nível de risco um pouco maior. Você pegar os CDBs dos grandes bancos,
geralmente eles vão render menos que o Tesouro, porque o grande banco ele é seguro, então ele não te paga bem. E se você for pegar o CDB dos bancos médios e pequenos, tem que dar uma estudada no banco, que foi o assunto do Stories de ontem, que está disponível ainda aqui. Porque tem banco que é mais arriscado, e o risco não compensa. Você arriscar o seu dinheiro para ganhar 1% a mais. Eu não acho que compensa, porque o dinheiro que eu coloco na renda fixa é aquele dinheiro que eu quero seguro. Eu gosto de correr risco com ações, com fundo imobiliário, que é um pouco mais volátil, né, se eu compro alguma opção, alguma coisa assim. Agora na renda fixa eu quero segurança. Tá? Então eu não acho que vale a pena você ir para um CDB se ele não pagar mais. E se ele pagar mais? Aí pode valer a pena sim. Pode valer a pena. Para isso ele tem que estar pagando ali, como ele também sofre imposto de renda, ele tem que estar pagando mais de 100% da Selic. Para estar valendo a pena. Comparando, se ele for pós-fixado, né? Comparando com o Selic. Se ele for pré, tem que estar pagando mais que o pré do Tesouro. Se ele for IPCA mais alguma coisa, tem que estar pagando mais que o IPCA do Tesouro. E assim vai. Tudo é questão de análise, gente. Perguntaram aqui também sobre imposto de renda. Eu tinha visto, não respondi na hora. O Tesouro Direto paga imposto de renda pela tabela regressiva. Então ele começa pagando 22,5%. Aí depois de 6 meses ele baixa para 20%. Depois 17,5%. Até que depois de 720 dias ele baixa para 15%. Que é o mínimo de imposto que você paga dentro do Tesouro. Isso aí, o CDB também está incluso nessa tabela regressiva. Ele também paga imposto de renda. Tem a aplicação de 100% em CDB para ser funcionário do banco. Qual sugestão você passaria de outro investimento? Olha, se você não quer diversificar para alguma coisa mais arriscada, uma renda variável, o Tesouro é uma coisa bem interessante. Provavelmente vai render mais que o CDB que você está, ou talvez uma LCI, uma LCA, que também são interessantes. Eu falei delas outro dia, né, que elas não pagam imposto de renda. Também poderia ser uma boa. O imposto de renda no Tesouro, deixando bem claro, gente, ele é sobre o lucro. Ele não vai incidir no todo. Tá? A sua aplicação, você colocou lá R$1.000, ela vai ter um rendimento. O imposto de renda não pega aqueles R$1.000, ele pega só o rendimento do período. E como eu falei, ele vai baixando de acordo com o tempo. E nada te impede também de vender o Tesouro antes da hora, né? Que é uma dúvida bem comum que as pessoas têm. Tenho que esperar até o prazo? Não precisa. Posso perder dinheiro ou pagar mais imposto resgatando antes do prazo? Sim. Se o prazo for um prazo longo, inclusive, né? É mais fácil o título variar nesse período. Então, aqueles títulos IPCA 2035, 2045, 2050... esses têm uma variação muito grande, a pessoa pode permanecer um bom tempo no negativo, dependendo do ciclo de juros que ela pegar, antes que ele volte a apresentar um rendimento positivo. Mas, como eu falei, lá no final ele vai entregar o combinado. E outra diferença também no Tesouro que cabe ressaltar aqui, gente, tem alguns títulos que têm opção com e sem cupom de juros. Então, para as pessoas que não sabem o que é isso, significa que a cada 6 meses... o Tesouro vai te mandar um cupom te dando parte do rendimento. E isso é normal, né, nos títulos de vencimento maior. Tem essa opção do cupom de juros. Porque, teoricamente, seria o seguinte, né, você não quer ficar anos sem ver aquele dinheiro. Então, ele vai te pagando um pouco de cupom a cada tempo. Isso é muito bacana para quem quer receber uma parte do rendimento, quer usar aquilo para complementar a renda. Mas a questão é que você fazendo isso... você não vai ganhar com juros sobre juros, porque você vai estar tirando dinheiro, vai estar diminuindo seu saldo aplicado a cada 6 meses. Então, o seu rendimento no final vai ser menor. Inclusive, se pegar um prazo desses longo, aí, 2035, 2050, pode chegar a ser a metade do que o outro renderia, porque você está a cada 6 meses ganhando um dinheirinho, entenderam? E muita gente fica decepcionada às vezes, né? Fala, nossa, mas eu vou aplicar meu dinheiro agora, a Selic está em 10%, se eu botar 100 no fim do ano eu tenho 110. Mas você não está pensando que 100 é bem pouco dinheiro. Se você botar 1.000 são 100, se você botar 1 milhão são 100 mil. E essa taxa de 10%, embora tenha gente que ache que ela é baixa, não, ela é muito alta ainda. Nós somos o segundo país do mundo hoje em juros, só estamos perdendo para a Rússia, que estava em guerra com a Ucrânia. Pô, é um país aí que eles estão em piores condições que a gente, por isso que o juro é mais alto. Tá, mas é uma taxa muito boa ainda, uma taxa muito boa. Nós somos o último filé com fritas aí do mundo. Filé com fritas não, que a gente é low carb aqui, né? Fala um prato low carb aí, amor. Somos o último peito de frango grelhado com farofa low carb.
Entenderam? Você acha que a queda da Selic não vai valer tanto investimento no Tesouro Selic? Olha, sim, o ciclo de queda da Selic ele está piorando os rendimentos da Selic. Então, pode ser, em algumas épocas, quando os juros do Brasil teve extremamente baixo, que foi ali em 2013, se eu não me engano, a poupança chegou a superar o Tesouro Selic. E isso pode acontecer. Tá? E provavelmente daqui a algum tempo a gente pode estar vendo algo nesse sentido, mas por enquanto o Tesouro ele é uma opção bem melhor ainda do que a poupança. E o que deve acontecer quando os juros baixarem nesse patamar é que as pessoas elas procurem mais aplicações de renda variável, como por exemplo bolsa de valores, né? Investir em ações, alguma coisa assim. Tanto que esse é um dos motivos para o mercado de capitais brasileiro ser pouco desenvolvido, porque aqui a renda fixa ela paga muito bem, então as pessoas não querem arriscar na bolsa, se elas têm como ganhar muito na renda fixa. Mas é uma coisa que todos os países aí de primeiro mundo estão com juros lá embaixo, então eles falam que é um jogo sem alternativas, né? Eles têm que aplicar em bolsa de valores. Por isso que lá fora as bolsas estão batendo recorde atrás de recorde, e aqui no Brasil, por conta do imbróglio político, a gente não vê a bolsa subindo. Mas vamos focar aqui, Tesouro Direto, gente, vamos lá. Então, falei aqui sobre questão de liquidez, de segurança, que tem 3 tipos de tesouro, tem alguns que pagam cupom. O que mais que eu posso falar? Deixa eu ver. Investimento programado no Tesouro todo mês. Várias corretoras têm essa funcionalidade de programar. Geralmente hoje elas estão topando programar tudo, né, para que a pessoa opere mais na corretora. Então dá para programar investimento no Tesouro também, para colocar todo mês. Dá para fazer isso, gente. E vou tentar aqui, né, se vocês começarem a ficar com muita dúvida, me falem, mas explicando um pouco dessa questão da renda fixa não ser fixa. Como é que funciona a marcação a mercado dentro desses títulos. Porque, por exemplo, você pode comprar um tesouro pré-fixado que promete que vai te pagar 10% ao ano e olhar daqui a 2 meses ele está te pagando mais do que isso naquele ano, ele rendeu 16. Ou olhar depois ele não rendeu 10, aquele ano ele rendeu 6. É porque a marcação a mercado mexe com o valor do título. Quando vocês forem investir no tesouro, vocês vão ver que cada título tem um preço. Eles vendem como se fosse alguma coisa fechada. E o pré-fixado é o mais fácil de entender, gente, porque o pré-fixado ele é feito da seguinte maneira. O preço dele, vezes aquela taxa de juros, né, todo ano crescendo a velocidade daquela taxa, ele vai ter que valer R$1.000 no dia do vencimento. Então você está comprando hoje alguma coisa e você tem certeza que vai valer R$1.000 no dia que ele vai vencer. Só que aquela taxa do pré-fixado, que você concordou com ela vai alterando nos próximos dias para as outras pessoas que vão entrando, por conta de mudanças de expectativas do mercado, mudança na economia. E aquela alteração da taxa mexe com o preço do título, né? Se aquela taxa que era 10 quando você comprou, dali a 10 dias, está, em vez de 10, está 12, travou? Tá travado, gente? Tá. Estão me ouvindo aí? Acho que estão, né? Então, se aquela taxa que era 10, depois ela passa a ser 12, então você não precisa mais botar R$600 para ele valer 1.000, por exemplo, e vai custar 550. Então, quando a taxa sobe, o preço do título cai. E quando a taxa cai, que é o que está acontecendo agora, o preço do título sobe. Por isso que dá para ganhar com o tesouro, dependendo, 40% em um ano, num ciclo de queda dos juros. Dá para ganhar até, se a pessoa pegar um título de prazo maior, até 60% que deu para ganhar nesse ciclo de queda dos juros, pegando um título com vencimento bem longo. Mas em contrapartida, também dá para perder bastante, pegando um ciclo de subida, ou quando os juros sobem por alguma coisa de estresse aqui na economia, na política, quando saiu aqueles áudios lá, o juro subiu nos dias seguintes. Então as pessoas que tinham comprado prefixado em dias anteriores, quando elas olharam, elas viram que estavam perdendo dinheiro. E muita gente, quando vê isso, ela tira o dinheiro. Elas ficam impacientes, acham que estão perdendo, que podem perder mais. Inclusive, eu acho que uma das maiores virtudes do investidor é ele ter paciência. E nesse ponto, as mulheres têm muito mais sucesso do que os homens. A gente é mais impaciente. E a mulher ela consegue ter mais paciência e quase sempre, embora estatisticamente elas invistam menos, elas têm mais sucesso. Então, o público feminino aí, começar a investir.
Então, primeiro passo, primeiros investimentos, investidor maduro. A live vai deixar gravado aqui e eu vou... Sim. No resgate já vem com o imposto de renda descontado, gente. O imposto de renda no Tesouro, ele é automático, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Então, sua única preocupação é colocar o dinheiro lá, de acordo com seus objetivos, de acordo com a visão que você tem sobre a economia, o que vai acontecer, e esperar ou o prazo, né, se você for fazer uma gestão mais passiva, ou você vê o ciclo mudando e vender os títulos antes. Tá ok? Então, não, perguntaram aqui de come-cotas. Isso aí são para os fundos de investimento. No Tesouro você paga só uma taxinha de 0,3% ao ano para CBLC, Comissão Brasileira de Liquidação e Custódia. Mas essa taxa eles não debitam do Tesouro. Eles tiram da sua conta na corretora. E a corretora te avisa antes, caso não tenha saldo lá, para você mandar e o Tesouro poder tirar aquela taxa. Poxa, mas tem uma taxa para investir no Tesouro? Tem, mas é muito baixa comparado ao que ele permite assim, em termos de ganho, gente. Se você for investir em qualquer fundo de renda fixa aí que não vai fazer nada além de pegar o seu dinheiro e aplicar em Tesouro Direto, eles vão cobrar 1%, os fundos muito baratos, né? Tem fundo que vai cobrar 2%, tem fundo em banco grande aí que cobra 5% de taxa de administração ao ano. Então é fogo. Para não fazer quase nada, é uma gestão passiva, tá? Eu vou mostrar aqui no computador, eu tinha separado, só vou pegar aqui, que eu ia mostrar uma coisa no simulador do Tesouro. O site do Tesouro Direto, eles têm um simulador. E nesse simulador você consegue ver se vale a pena você vender o título antes, se não vale. Tô abrindo aqui. Então, gente, ó, eu já tinha preenchido aqui, eu vou mudar a tela, no site do Tesouro, a simulação de um título. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tinha falado de um título pré-fixado, né, uma LTN, que eu comprei em 2016. A taxa dela na época era 16,38. Então ela devia render 16,38 ao ano. E eu investi 945 naquela época. Mas eu estou simulando que eu vou vender hoje, 4 de julho, e a taxa dela hoje caiu para 9,99. Então ele só vai vencer em 2021. Eu estou simulando que eu vou vender antes. Olha só quanto que eu ganharia agora. Reparem que o imposto de renda está aqui, ó, 17,50. Não está na alíquota mínima, mas mesmo assim eu ganharia 27,42% ao ano. Isso aqui líquido de imposto de renda. Então dá para você ganhar mais com o Tesouro do que ele promete, é só você conhecer os ciclos da economia. Tá? Isso aí é uma coisa que você vai aprender com o tempo, né? E não é complicado, né? Só tem que aprender mesmo. Esse simulador está no site do Tesouro. Se colocar Tesouro no Google aqui, ó, www.tesouro.fazenda.gov.br, vai aparecer isso aí. Tá? Eu pretendo colocar a live no YouTube. Voltei aqui, gente. Essa live ela vai ficar disponível aqui e eu vou botar no canal também. Eu tô fazendo um esforço para colocar também os stories que eu tô fazendo quando o conteúdo fica legal e o pessoal gosta, ele manda feedback, eu tô colocando lá. Inclusive, muito obrigado aí pelos feedbacks positivos que eu tenho recebido diariamente. Pô, muito bacana. Eu sempre falava pra Malu, né, que ela tem um canal gigante lá no YouTube, que é um monte de gente falando que ela tinha mudado a vida das pessoas. Eu falava, poxa, eu queria fazer isso também. E eu acho que esse é um ótimo começo, tá? Faz simulação com o Selic. O Selic, na bucha, ele vai pagar o prometido. Só que esse prometido vai mudando, porque a taxa de juros vai mudando, entendeu? O do IPCA dá para fazer uma simulação idêntica. E no momento, os que eu comprei lá atrás, que a taxa estava mais alta, estão me pagando mais do que o prometido agora. Tá ok? Obrigado, hein, gente, os elogios aqui a ambos os canais. Então, perguntaram aqui uma pergunta interessante. É melhor investir tudo de uma vez ou aos poucos? Olha, depende, né, da sua convicção naquele momento. Mas é muito bom você investir todo mês. Investir tem que ser um hábito, né? Você tem que criar esse hábito na sua vida, de começar sempre a investir. Primeira coisa para isso, você não pode gastar tudo que você ganha, né? Você tem que ter uma reserva. Tem que sobrar ali, o pessoal fala no mínimo 10%. Eu me planejei a vida toda para investir no mínimo 30%.
Então, por isso que eu tive um resultado atípico, né? De chegar no meu objetivo muito mais rápido do que as pessoas imaginam que seja possível. É porque eu investia mais. E além disso, eu sempre gerei renda extra também, para poder investir mais ainda. Tá, gente? Então, a primeira coisa, você tem que ter um dinheiro sobrando. E você vai fazer esse investimento todo mês. Faça chuva ou faça sol, você vai investir. Aí você tem que ver aonde você vai investir, né? Há outras opções além do tesouro, mas como eu falei, para quem está começando agora, o tesouro é uma ótima opção. Para quem não tem dinheiro, é a opção ideal para começar. E depois que você vai acumulando dinheiro ali no tesouro Selic, por exemplo, que é aquele que vai estar sempre subindo, independente das condições da economia, pode subir mais rápido ou mais devagar, dependendo da taxa de juros. Aí depois você bota em uma outra opção que você julgue mais interessante, ou que precise de mais dinheiro, tá ok? Todo mês investe em investimentos diferentes? Depende. Nos últimos meses, né, dentro do tesouro eu tenho comprado bastante tesouro Selic, porque é um dinheiro que eu pretendo usar no curto prazo. Então eu não posso estar à mercê aí de uma subida de juros de repente. Vem um outro áudio aí dessa vez e cai o governo, ninguém sabe quem vai assumir, a taxa de juros vai lá em cima. Porque em momentos de estresse é isso que acontece com os juros, né? Quando tá tudo calmo, o pessoal empresta dinheiro barato, então os juros estão baixos. Quando o negócio está começando a fervilhar, ninguém sabe como é que é o dia seguinte, a taxa de juros sobe. Tá? Então se eu tiver comprado em tesouro IPCA ou pré-fixado, essa taxa de juros subindo, ela pode me dar perdas no curto prazo. E como é um dinheiro que eu vou usar em breve, eu não posso ficar brincando com ele, né? Você não brinca com dinheiro, essa é a verdade, né, gente? Então por isso que eu coloco no Selic agora. Vale a pena mexer nos títulos ou deixar parado? Depende. Depende da economia. Se você fizer uma gestão passiva da sua carteira, ou seja, você mexer nada nela, ela vai te entregar sempre o prometido. Você comprou um pré-fixado que prometeu que te entregar 10% ao ano, lá em 2021, quando ele vencer, ou 2023, ou outra data que você tenha colocado, ele vai te entregar aquele prometido. Um IPCA 2035 que te prometeu entregar 5% ao ano, vai te entregar o prometido. Só que no meio do caminho ele pode estar te entregando mais do que o prometido. Então, por questão de custo de oportunidade, talvez valha a pena você vender nessa hora que ele está te entregando mais para aplicar em um outro tesouro melhor ou aplicar em outra coisa melhor, tá? Porque o tesouro é uma opção de investimento. Há várias outras, pessoal. Há várias outras. Tá? Tanto de renda fixa quanto de renda variável. E alguém tinha perguntado aqui sobre o curso. Isso aqui é a ponta do iceberg. Todo esse conteúdo aqui eu estou colocando, por isso está dando muito mais trabalho do que eu tinha imaginado. Vai estar tudo no curso e ele vai abordar não só essa parte de investimento, né? Eu vou desde o começo, na parte de mentalidade, na parte de fazer a pessoa poupar mais, para depois entrar em investimento e para depois entrar num módulo que talvez seja mais importante ainda do que investimento, que é a parte de fazer a pessoa ganhar mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você ganhar, mais você consegue investir, mais rápido você chega lá. Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo para poupar dinheiro e para investir. Mas se você ganhar pouco, você vai demorar 30 anos para ficar rico. Você pode demorar 10 se começar a ganhar mais. Quais tesouros protegem da inflação? É o tesouro IPCA, gente. IPCA é a medida que a gente usa para inflação, né? O índice de preço ao consumidor amplo. Tá? Então é esse o tesouro. Se a pessoa ela quer... Esse é um ótimo investimento se você acha que a inflação vai subir, por exemplo. Apesar de que o tesouro Selic, também a taxa de juros, o Banco Central costuma aumentar sempre que a inflação está aumentando. Então esses dois estarão protegidos da inflação. Um com uma taxa fixa mais inflação e o outro pagando a Selic. O pré-fixado, num caso da inflação subir muito, aí ele estaria desprotegido. Então o pré-fixado seria um mais arrojado dentro do Tesouro Direto. Tá ok? Sobre o curso, gente, eu tô gravando, né? Eu tô fazendo de uma maneira... Ele vai ter aulas práticas ali que eu vou mostrar ali na tela do PC, mas eu tô fazendo slide, tô projetando, tô aparecendo no vídeo também e tá dando bastante trabalho, mas é para deixar o aprendizado o mais facilitado possível. Vai ter monitorias também, vai ser dividido em módulos, eu quero uma coisa bem didática mesmo para que pegar a pessoa do básico, aquela pessoa que não sabe nada e que no fim ela esteja entendendo muito de investimento, ganhando mais dinheiro, investindo e vislumbrando que daqui a 7 anos, 8 anos ela vai estar vivendo de renda também.
tá? Porque esse é o objetivo. As pessoas podem achar, não, isso é irreal. Não é, gente. Não é, tá? Dá pra fazer, não é um negócio que não dá pra ser feito. As pessoas conseguem chegar lá, é só se planejar e executar o planejamento. Tá ok? Chega. Já deu? São 8 horas. É, gente, eu tenho que ir porque eu tenho a passagem comprada lá pra Manaus, né? Vamos lá a trabalho. O curso deve ficar pronto no mês de julho ainda. Eu vou avisar aqui pelo Instagram, vou avisar o pessoal da lista de e-mail, tá? Isso aí vocês vão estar cientes, tá bom? E cadastre o e-mail de vocês para ficar por dentro. Espero que tenham gostado dessa live, porque eu pretendo fazer outras nesse mesmo formato, sempre colocando um tema. No final a gente acaba sempre falando um pouco mais também do que o tema, porque as pessoas vão mandando perguntas, né? Vai puxando ganchos para outra. Investimento é um assunto denso, uma coisa está relacionada à outra, tá? Mas foi isso, pô, foi ótimo aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que não deu para matar todo o assunto, porque é muito extenso. O mundo de investimentos é uma coisa gigante, assim. É muita coisa para explicar e tem coisa que explicando aqui não vai ficar claro. Como a marcação a mercado eu expliquei, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão mais à frente em estudo já entenderam ou já sabiam disso e outras ficaram boiando. Então vamos com calma, vamos fazendo aí outras lives, vamos fazer mais stories, o pessoal fica ligado e eu vou tentar colocar isso aqui no YouTube. Gente, então foi isso, viu? Tá ótimo. Obrigado aí pela presença. Até a próxima.